A gente tem que entender o que é batismo e o que é rebatismo, né? Quando a gente trabalha com princípio. Por exemplo, o que nós estamos falando do batismo aqui é batismo de arrependimento, ponto. Né? Então, a gente está falando aqui de pessoas que estão se batizando para a prática de você estar alinhado com a mensagem do Evangelho. E aí a gente está definindo isso, a gente tem que definir muito bem essa prática. Sim. E concordamos aqui, por exemplo, com relação de que, apesar de terem práticas denominacionais, quando falam dessa questão de que você, se você não praticou pecado tal, você tem que se batizar por causa da linha da denominação, nós já conseguimos compreender que isso não é bíblico. Não é bíblico. Bom, mas como eu disse, eu vou levantar polêmicas aqui, né? Hoje eu vou cumprir o papel do pastor Dário. Manda ver. Então, quando nós falamos que o batismo, ele é um selo, certo? Como sacramento, ele é um selo. Ele marca momentos. No caso, o batismo de água, que é o batismo, até o texto que o Bruno fala, é o batismo de João. Esse texto é tão interessante porque ele deixa muito evidente uma coisa. Primeiro, os caras foram batizados. Paulo ouviu de que eles foram batizados, falou assim, poxa, bacana, o batismo que vocês receberam aí é um batismo bacana, é um batismo de arrependimento, que é o batismo de João, que é esse batismo que a gente está falando. Mas pode falar uma coisa? Tem um negócio diferente, vamos lá. Aí primeiro Paulo batiza os caras de novo, e aí agora Paulo faz um novo batismo, que agora não é o batismo com água, mas é o batismo com o Espírito. E aí eu quero voltar naquela linha lá atrás que a gente começou a falar de que existem vários tipos de batismo. Existe o batismo com água, o batismo do Espírito e o batismo com fogo. E o batismo do amor. A gente tem que ser batizado com amor também, né? O Dário já colocou mais um. Eu estou indo na Bíblia. Porque tem muita gente batizada com o Espírito Santo, pula, faz e tudo, mas não tem o batismo do amor em si. Mas aí eu falo, por exemplo, aí entra uma coisa que você falou aí de Israel. Eu fui batizado novamente em Israel. Olha aí. Por quê? Mas por quê? Porque quando eu fui lá, eu estava acreditando, e é um fato muito interessante, que estava começando uma nova etapa na minha vida. Porque o dia que você vai em Israel, quem vai em Israel sabe, é muito interessante. É como se você estivesse voltando para um lugar que você pensa que você nunca foi. Aí tem uma explicação que eu não vou entrar nesses quesitos aqui agora, não. Voltando para um lugar que você nunca foi. Porque você sabe que a palavra Jerusalém, isso acontece em Jerusalém. Pelo menos comigo, só aconteceu em Jerusalém. A gente foi lá em Jericó, a gente foi em Nazaré, a gente foi em Meguido. Eu não senti isso. A gente foi lá no Carmelo, não senti isso. Mas quando você pisa em Jerusalém, é muito louco. Por quê? Aí, rapidamente, daqui a pouco eu vou voltar nessa questão. A palavra Jerusalém é uma palavra hebraica que significa cidades. Porque toda vez que você vê uma palavra terminada em ela é plural. Jerusalém, Manaim, né, são plurais. Então, há uma linha sobre a questão de Jerusalém, que é uma cidade que tem a sua coexistência física, natural, mas também tem a sua planificação espiritual. Ou seja, a Jerusalém física, na verdade, é um modelo, um espelho daquilo que é a Jerusalém espiritual. E aí entra uma coisa, se a gente fala que o batismo, a Bíblia fala que o batismo é também para o arrependimento, e é um marco, é um sacramento, o que se entende? Existem coisas, isso, como eu disse, aí eu vou estar lançando a doutrina do Rodrigo, né? Olha aí. Porque aí entra uma coisa que... Mas eu vou me basear na Bíblia quando eu vou falar sobre isso. Tem teológicas que não creem como sacramento. Exatamente. Por quê? Você está marcando uma nova etapa da sua vida. O batismo fala sobre isso. De você deixar a prática que você tinha para viver uma nova prática de vida. Quando eu fui em Israel, pela primeira vez, é muito interessante que eu tive essa sensação. É como se muita coisa que você tivesse aprendido, não é que ela estava errada, mas que você não tinha um pleno entendimento. E aí, esse novo batismo no Jordão, não é só uma coisa turística. E não é só uma coisa, todo mundo está se batizando, vamos batizar. No meu caso foi, caramba, eu vivi o Evangelho, mas tem tanta coisa que eu não sabia. E eu quero marcar essa nova etapa da minha vida.